Saudações, caros colegas. Hoje vamos discutir um assunto de extrema importância, dada a sua utilização na prática diária, que são os inibidores de bomba de prótons. Mas por que discutir, nesta altura, os inibidores de bomba de prótons? Realmente, os inibidores de bomba de prótons eles foram sintetizados há 40 anos atrás. De lá para cá, uma série de observações foram feitas, novas utilizações, discussão sobre doses, tempo de utilização, segurança dos IVPs. Então, tudo isso foi maturando ao longo desses anos, e dado esse tempo todo, 40 anos, seria interessante nós pararmos e darmos uma revisada em tudo isso. Daí o tema dessa aula, revisitando os inibidores de bombas de prótons. Se vocês observarem esse diapositivo, a utilização dos inibidores de bomba de prótons, realmente ela é muito extensa, tanto de indivíduos que já fazem uso dentro de um ano, quanto indivíduos que já começaram a fazer uso, são os novos utilizadores desses medicamentos. Tanto na fase aguda, vamos dizer assim, menos de um ano de utilização, quanto aqueles indivíduos que fazem o uso dessa medicação por longos períodos, em razão de algumas indicações de uso crônico desses inibidores de bomba de prótons. A gente observa também, em relação à idade, que independentemente da idade, nós temos dois picos maiores, que é menos de 49, mais de 65, mais de 65 que realmente começam as polifarmácias, polimedicações, e existe muita utilização desses indivíduos do ponto de vista de proteção gástrica, o que é algo que nós devemos discutir. Dado todo esse conhecimento que os inibidores de bomba de prótons nos trazem ao longo desses anos, diversos consensos foram realmente feitos para tentar mostrar o posicionamento desses inibidores de bomba de prótons dentro do tratamento, principalmente das doenças ácido-pépticas. E uma coisa extremamente importante, que mesmo depois de 40 anos, o que a gente vai observar em todos esses consensos aqui, o consenso americano, o consenso brasileiro, o consenso mexicano, o consenso de Seul, é que o inibidor de bomba de prótons, ele continua ainda sendo a primeira opção no tratamento dessas doenças cloridopépticas, como os senhores podem ver aqui nessas várias recomendações desses diversos consensos. Como na primeira recomendação, os medicamentos escolhem o tratamento da doença do refluxo. Na doença do refluxo não erosiva, são usados em dose padrão. Na doença erosiva, por dose padrão, mas por 8 semanas. E isso aqui se repete, obviamente, escrito de maneiras diferentes, ao longo de todos esses diversos consensos que foram efetivamente realizados ao longo desse tempo. Então, uma coisa deve ficar clara: embora tendo passado 40 anos, e mesmo com a descoberta de novos inibidores de secreção ácida, que são os pequenos, os inibidores de bomba de prótons não perderam a sua magnitude, a sua importância dentro do tratamento das doenças cloridopépticas, sendo ainda considerados medicações de primeira linha. Quais são as principais indicações do uso dos IBPs? A gente tem que analisar sobre dois aspectos, sobre dois estratos. O primeiro é aquele indivíduo que tem que fazer o que eles chamam de longo período de utilização. Hoje em dia se acredita que a partir de 8 semanas, 12 semanas, já é considerado uma utilização um pouco mais extensa daqueles indivíduos que usam por curto período de prazo. Então nós temos aqui tanto as indicações terapêuticas quanto indicações profiláticas, algumas consideradas definitivas pelos consensos e outras consideradas condicionais, ou seja, o nível de evidência, o nível de evidência não é tão assim marcante quanto aquilo que a gente observa como um nível de evidência que faz com que essa utilização seja considerada como definitiva, como, por exemplo, na esofagite eosinofílica, no Barrett, na síndrome de Zolli-Ellison, e condicional, por exemplo, na recorrência após o IBP ter parado, na doença eosinofílica na manutenção, entre diversas outras. Profilática, existem também indicações definitivas, como a proteção gástrica por uso de aspirina e anti-inflamatórios, nos indivíduos que fazem uso de anticoagulantes. Tá? Já condicional é aquele indivíduo que faz uso por longo prazo de corticosteroide. Isso é uma discussão.
O que se acredita fundamentalmente, e isso é importante quando esse corticoide ele está associado a algum outro medicamento com potencial lesivo, como, por exemplo, o anti-inflamatório. Mas ele utilizado isoladamente, ele efetivamente ele não carece da utilização como profilaxia. E no curto período, a doença do refluxo. A erradicação do Helicobacter pylori está muito bem demonstrado, na doença do refluxo não erosiva e assim por diante. E condicional, a dispepsia funcional. A gente sabe que, dependendo do subtipo de dispepsia que o indivíduo tem, ele vai responder muito mal à inibição da secreção ácida, seja lá qual ela for. Nas doenças de refluxo laríngeo, por exemplo, as doenças extraesofágicas, nos casos de gastrite leves, aqui são realmente indicações condicionais que realmente elas balançam muito do ponto de vista de afirmação, devemos utilizar ou não. Já na prática profilática, a discussão é condicional na cirurgia bariátrica, após a cirurgia bariátrica, após a escleroterapia, quando você faz a escleroterapia, e também para utilizar naquele indivíduo que vai fazer o uso de curto período de anti-inflamatório e, eventualmente, principalmente se ele estiver dentro do grupo de altíssimo risco, aí efetivamente vale a pena. Se esse indivíduo não tem história nenhuma de complicação por uso de anti-inflamatório anteriormente, se você vai usar por curto período, 3, 4, 5 dias, até uma semana, não tem muito sentido você utilizar os IBPs. Então, as indicações do IBP são realmente bem clássicas. Agora tem a contrapartida, o outro lado da moeda, que a gente deve considerar muito seriamente, que são as condições na qual o uso de inibidor de bomba de próton ele deve ser evitado. Quando, no curto período, sintomas orofaríngeos isolados, sintomas que o indivíduo inespecíficos do trato gastrointestinal, quando você efetivamente não tem certeza se efetivamente isso está relacionado a uma necessidade de você bloquear a secreção ácida, como o indivíduo que tem, por exemplo, náusea, vômito, tá? Principalmente se não estiver associado à doença do refluxo ou úlcera, tá? Ou eventualmente outros sintomas gástricos isolados, digestivos isolados, como por exemplo dor abdominal, e nesse sentido. E não usar em longo período na doença de refluxo não erosiva, na dispepsia funcional, certo? Do ponto de vista profilático, na ausência de, se você, como eu falei anteriormente, em relação ao corticoide, o corticoide isoladamente, ele não carece da necessidade da utilização do inibidor de bomba de prótons. Isso visto, existe um terceiro problema a ser analisado: o uso inadequado do inibidor de bomba de prótons. Isso realmente é um problema muito grande, porque muito desse uso inadequado ele está relacionado principalmente o que se apareceu a partir do ano 2015, 2016, houve um pico de discussões a respeito da segurança do IBP. O indivíduo que faz uso de qualquer medicamento na qual não exista realmente uma indicação plena, ele não vai se beneficiar dos efeitos terapêuticos. Ele só vai, não diria se beneficiar, ele só vai ter a probabilidade maior dos efeitos colaterais desse medicamento. E esse uso inadequado, ele vem tanto do médico, do profissional, quanto do paciente. Por exemplo, um super diagnóstico, um diagnóstico assim, um diagnóstico muito acima do recomendado de doença do refluxo. Prestar atenção, esse paciente realmente tem doença do refluxo. Interpretações errôneas a respeito se o indivíduo realmente ele tem uma doença do refluxo refratária, ou eventualmente o que ele tem é outra coisa. Aquele paciente, isso é muito importante, aquele paciente que é hospitalizado, entram profilaticamente com o IBP, que já muitas vezes é um erro, e esse indivíduo, quando sai do hospital, ele continua fazendo uso do IBP cronicamente, e isso realmente está errado. Também você acreditar que os sintomas parecidos com o refluxo são causados 100% por doença do refluxo. Vamos tomar cuidado, porque existem situações como hipersensibilidade e principalmente a pirose funcional, na qual você pode inibir muito a secreção ácida e a chance de você ter sucesso terapêutico ela é realmente muito, muito, muito pequena.
Em relação ao paciente também, o paciente ansioso, né? O paciente ansioso também pode induzir a gente a dar o medicamento para ele, né? Porque muitas vezes ele quer uma solução simples, sem esforço nenhum, certo? Ele tem uma ideia que o IBP vai curar absolutamente tudo. Acreditar o que ele está sentindo na realidade é a doença do refluxo, quando na realidade não é, tá certo? Então, e outra, a zona de conforto do paciente. Ele está acostumado a tomar o IBP, ele se sente bem. Já não sabemos se é efeito terapêutico ou efeito placebo. Então, na realidade, todos esses motivos aqui são muito importantes para a gente não utilizar o IBP de uma maneira inadequada, para não acontecer o quê? O indivíduo efetivamente acabar tendo eventualmente algum tipo de efeito colateral que é passível de acontecer. A pergunta que a gente faz é: todos os IBPs são iguais? A resposta ela é dupla, dependendo efetivamente como você vai analisar. Eles sim, eles são classe de medicamentos, são inibidores de bomba de prótons, assim como os PQEBs também são inibidores de bomba de prótons. Então, sob esse ângulo, realmente eles são iguais. No entanto, eles diferem e diferem muito em relação à sua farmacocinética, à potência relativa, interações medicamentosas, principalmente o perfil de segurança. E o que a gente observa com diversos IBPs, que a eficácia clínica, principalmente nos casos mais leves, nos casos menos complicados, são muito pequenas e, eventualmente, não são nem relevantes. Por que é importante a gente conhecer um pouco melhor o IBP do ponto de vista das suas diferenças? Porque isso aqui vai ter impacto do ponto de vista da indicação do melhor IBP para aquele caso. Então, se você analisa, por exemplo, o metabolismo, isso aqui é uma coisa extremamente importante, é se ele tem ou não tem uma interação muito grande com o CYP2C19. A gente pode observar que o omeprazol, esomeprazol, lansoprazol e dexlansoprazol, eles têm efetivamente uma relação, principalmente o omeprazol e o esomeprazol. Já o pantoprazol e o rabeprazol, eles praticamente não têm nenhum tipo de relação com alterações metabólicas causadas pelo CYP2C19, tá certo? E a inibição desse CY2P19, ela é muito baixa ou é baixa ou muito baixa nesses dois medicamentos. Isso vai se trazer um dado clínico extremamente importante, que são as interações medicamentosas. Então a gente observa que existe uma interação medicamentosa maior no uso do omeprazol, esomeprazol, intermediária em relação ao lansoprazol e ao desoprazol, e baixa em relação ao pantoprazol e o rabeprazol. A experiência clínica acumulada desses medicamentos ela é moderada ou extensa, no caso do pantoprazol ela é bem extensa. O uso em pacientes polimedicados, isso aqui já traz uma primeira observação de ordem prática, que a gente tem que dar preferência àquilo que tem menos interferência do ponto de vista de metabolismo, que vai ter a menor interação medicamentosa possível. E aí, no caso, o pantoprazol faz parte disso. Por exemplo, em uso de anticoagulantes, ele é o preferível. Segurança na gestação, ele é até adequado. E na cirrose leve ou moderada, ele é preferido em relação aos outros BPs, mostrando um perfil de segurança muito interessante em relação ao pantoprazol. Tá? Então, a gente retomando aqui os diversos IBPs que nós temos, a gente vê que as interações realmente têm o menor potencial entre o pantoprazol e o rabeprazol, e aqui para trás são intermediárias ou efetivamente elas são altas. É importante que em pacientes polimedicados, idosos ou cardiopatas, está bem definido que o pantoprazol e o rabeprazol tendem a ser mais seguros. Então, esse dado é um dado de relevância, principalmente a partir da quinta, sexta década de idade. O que acabou trazendo tudo isso do ponto de vista de observação em relação à segurança dos diversos IBPs? A aceitabilidade dos índices, tanto de médicos quanto de pacientes, em relação àquilo que seria mais seguro. E o que a gente observa aqui é que o pantoprazol 40 miligramas, em relação à aceitabilidade dele, ele é o que tem melhor aceitabilidade entre todos os indivíduos, principalmente aqui quando a gente observa em cicatrização a partir de 8 semanas. Mostrando que realmente tudo isso que nós mostramos tem uma implicação prática
E tem uma aplicação do ponto de vista do dia a dia. Que tipo de BP eu devo utilizar quando eu tenho efetivamente alguma dúvida em relação a, por exemplo, a segurança desse BP, tanto a curto ou a longo prazo? Então, está demonstrado aqui que o pantoprazol se mostra efetivamente um dos mais seguros que nós temos. Mas do mesmo jeito que a gente prescreve os IBPs, a gente tem que saber desprescrever o IBP. Durante muitos anos, não se ligou muito para isso e a suspensão abrupta de BP nunca foi levada muito em consideração até começaram a observar que os pacientes que suspendiam o IBP rapidamente, abruptamente, principalmente aqueles indivíduos que faziam uso por mais de 2, 3 semanas, eles começaram, um percentual significativo deles começava a apresentar queixas clínicas. Então, o que a gente sabe que acontece fundamentalmente é quando você suspende BP, você tem um rebote ácido. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. E esses sintomas, já a partir da segunda semana, o indivíduo pode apresentar, tá? Voluntários saudáveis que você usa BP, se você suspende abruptamente, 40 a 50% dos pacientes referem algum sintoma digestivo. E esses sintomas, após a interrupção da terapia em sujeitos anteriormente assintomáticos, apareceram a partir já do quinto dia. A hipersecreção rebote ácido, principalmente isso é importante, tanto da secreção ácida basal quanto da estimulada. O que é a estimulada? Pós-alimentação, tá? Ocorre principalmente em relação ao paciente que é H. pylori negativo. Por quê? Porque o H. pylori positivo, pelo processo inflamatório que ele causa um achatamento da mucosa gástrica. Consequentemente, a produção de ácido costuma ser menor, tá? Então, parece que esse evento adverso ele é relacionado na realidade à clássica, a qualquer IBP, e não está relacionado ao tipo de IBP. Então, esse cuidado vocês precisam ter. Aqui mostra muito bem o indivíduo que toma o IBP, ele bloqueia a célula parietal, mas o estímulo de gastrina, de histamina, etc., continua acontecendo. Consequentemente, as células G elas ficam hipertrofiadas. E aí o que acontece? Quando você suspende BP, essa célula que está absurdamente hipertrofiada, ela estimula demais as células parietais a estimular ácido repentinamente. Então, se ele estava totalmente bloqueado, mas já aquilo segurando lá para trás, a vontade de jogar esse ácido dentro do estômago, nessa hora ele encontra um ambiente propício, porque a célula parietal já não está mais bloqueada. Consequentemente, você tem uma hipersecreção rebote. O indivíduo vai ter ou não manifestações clínicas. Mas quando tem manifestação clínica, é realmente muito importante. Então, como é que a gente faz essa desprescrição? Primeira coisa, reveja a indicação e se o medicamento está sendo eficaz ou não. Avalie os riscos e o benefício. Quanto tempo esse indivíduo está usando, que dose que ele está usando, e assim por diante. Tá certo? Decidir se você, qual tipo de desprescrição você vai fazer. Você vai reduzir, vai passar para intermitente. E quando você desprescreve, você tem que monitorizar esse paciente. Então, vamos dizer que uma estratégia que eu considero bem interessante, que no indivíduo que esteja tomando, por exemplo, 40 miligramas de pantoprazol, o que ele pode fazer na primeira e na segunda semana, após a suspensão dos 40 miligramas, passa para 20. A partir daí, você pode fazer outras coisas. Por exemplo, colocar ele em dias alternados, ou fazer sob demanda, coisa que particularmente eu gosto muito, ou você substituir por um bloqueador H2 que tem uma inibição menor de secreção ácida, consequentemente a chance de rebote também é muito menor. Qualquer uma dessas três alternativas são válidas. E a partir da terceira, quarta semana, você suspende a medicação e esse paciente vai muito bem, tranquilo. Então, é muito importante que vocês tenham esse conceito de desprescrição do MP na prática clínica diária. Tá? Então, o cenário clínico, onde a gente a redução de BP pode ser considerada, quando a gente deve realmente falar o seguinte, esse paciente não precisa mais tomar essa dose plena ou essa dose dobrada. Eu posso efetivamente desprescrever, reduzir, desprescrever. Por exemplo, às vezes vão fazer tirosíntese grau A, grau B, nos indivíduos que tenham doença do refluxo nasogênico, que já estejam controlados. Pacientes que tenham sintomas muito semelhantes ao refluxo, e algumas vezes o paciente dispético acaba misturando tudo. Se ele estiver controlado, você pode iniciar a desprescrição.
4 a 12 semanas após o tratamento empírico da dispepsia. O paciente que tem dispepsia, ele efetivamente ele não precisa de medicação de longo prazo. Você pode prescrever, descer uma dose bem baixinha ou uma dose só de demanda, tá certo? Obviamente, após a terapia de tratamento da Helicobacter pylori, que a gente faz por 10 ou 14 dias, a gente pode começar a prescrever o IBP. Não se esqueça, 14 dias de dose dobrada, que é o que a gente utiliza para tratar a Helicobacter pylori, é uma dose importante e inibe efetivamente muito a célula parietal. Consequentemente, ele tem uma chance muito grande de ter um rebote ácido e queixa clínica. Pacientes que fazem internação em UTI, etc., saiu da UTI, saiu do problema, desprescreve, tá certo? Cuidado com pressão inadequada em pacientes que têm comorbidades, não tem muito sentido. Tá? Só ver se esse paciente é aquele paciente de risco, se ele já teve uma história de sangramento, se ele já teve uma história de lesão, tá? Que tipo de medicamento ele está tomando, se ele precisa realmente dessa gastroproteção ou não. E, finalmente, se você não tem certeza se o PP está sendo indicado adequadamente para esse paciente. Então, todos esses aqui são motivos para a gente reduzir o IVP e fazer o uso bem adequado do IVP em todas essas situações. Tá? Então, e onde a gente não deve prescrever, ou seja, na qual a dose de manutenção ela é fundamental para o sucesso clínico. Por exemplo, nas esofagites graves, grau C e grau D, no paciente com esôfago de Barrett que tem sintoma, no uso de anti-inflamatório crônico em pacientes de alto risco, quem é o paciente de alto risco? Acima de 65 anos, que já sangrou, que tem uma história de úlcera péptica, tá? Que faz associação de anti-inflamatórios. Todos esses indivíduos são indivíduos que efetivamente são maiores riscos. Obviamente, o síndrome que tem, o paciente que tem síndrome de Zollinger-Ellison, ele é um hipersecretor, então você não pode descrever, porque senão ele vai fazer várias úlceras, mesofagite gravíssima e assim por diante. E, no fim, o paciente que tem uma história de úlcera complicada, principalmente de sangramento. Cuidado com a disposição nesse paciente. Tenha certeza que ele não tem mais nada e mais do que isso. O Helicobacter pylori foi erradicado, principalmente nesse tipo de paciente, assim também como o paciente que faz uso de anti-inflamatório cronicamente, é importante você também erradicar o Helicobacter pylori. E dica, é importante que esse Helicobacter pylori seja erradicado antes do tratamento que você vai iniciar, que você tem intenção de utilizar por longo prazo. O resultado clínico ele é muito melhor do que quando você erradica já no meio do uso da medicação. Então, tudo isso nos leva à segurança do uso crônico de BP. Eu acho que é importante hoje, em razão das diversas dúvidas que apareceram a partir de 2015 e 2016, a série de controvérsias que apareceram em relação ao uso crônico do BP, você realmente se posicionar frente ao seu paciente e, a partir do que nós vamos mostrar agora, levar a realidade para ele. Qual é a segurança que você pode ter, aquilo que você deve realmente observar, o que a gente pode trabalhar em conjunto para você ter realmente certeza que a utilização desse medicamento não vai causar, que o risco de causar alguma coisa de mal-estar, de algum tipo de problema, seja o mínimo possível. Obviamente, a gente sabe que tem uma série de efeitos indesejáveis que são descritos. Mas uma coisa é casualidade, outra coisa é causalidade. Essa é a grande diferença. E outro aspecto extremamente importante, que tipo de estudo foi feito? Foi um estudo prospectivo, randomizado, controlado? Ou foi um estudo retrospectivo, caso-controle e assim por diante, que são estudos de baixa segurança do ponto de vista metodológico, cujo resultado ele não nos dá uma certeza, não nos dá a segurança que realmente o que está sendo descrito, o que está sendo concluído, realmente seja verdadeiro. Então, é importante analisar muito bem da onde vem esse estudo. Cuidado com as meta-análises que aparecem por aí. Meta-análise é um estudo matemático. Se a escolha, aquilo que tem que ser observado em relação a o que aconteceu com o paciente foi uma escolha inadequada, você vai ter uma resposta inadequada. Então, nós temos uma série de discussões aqui, demência, problema com vitamina B12, risco cardiovascular, fratura, doença renal, câncer, interações e assim por diante. Existem realmente uma série de discussões, nós vamos agora conversar um pouco a respeito delas.
E nós vimos ali atrás que o uso inapropriado do BP também faz parte desse problema de efeitos colaterais. Tem que efetivamente tomar muito cuidado com isso aí. Quais são, vamos dizer assim, os potenciais problemas com o uso de longo tempo do IBP? O que você recomenda hoje em dia que o IBP seja utilizado por no máximo 8, 12 semanas, e depois você comece a desprescrever, a não ser que a gente tenha uma contraindicação, como a gente discutiu até agora. Onde existe, a gente sabe que realmente existe uma associação forte com Clostridium difficile, com algumas deficiências nutricionais e com doenças renais, principalmente naquele indivíduo que já é portador de uma doença renal estabelecida. Esse indivíduo é de altíssimo risco. E a doença renal no indivíduo que não tenha, a alteração renal no indivíduo que não tenha doença renal, ela é idiosincrásica, a gente não tem como prever. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado. A associação que consideram moderada, mas assim, efetivamente, o risco relativo ele é baixo, fraturas, pneumonias adquiridas na comunidade e superaquecimento bacteriano. E onde a associação ela é realmente muito fraca, é na demência, câncer, nos riscos cardiovasculares e no AVC. Por que pode acontecer isso? Existe plausibilidade na utilização de BP e efeitos colaterais? Sim, existe. Se você analisar cada uma das situações, você vai ver que existe uma possibilidade. Isso não quer dizer que vai acontecer. Como, por exemplo, na doença cardiovascular, o IBP ele inibe o óxido nítrico, então ele pode levar a uma disfunção endotelial, o indivíduo estaria mais sujeito a ter uma doença cardiovascular. Você pode ter uma hipomagnesemia, redução de vitamina B12 e absorção por causa da emissão da secreção ácida e ter problemas. Por exemplo, aqui, pneumonia, Clostridium difficile, por quê? Porque você mexe na microbiota. O IBP, ele bloqueia a secreção ácida, que é a primeira barreira que a gente tem contra o superaquecimento bacteriano ou contra, eventualmente, uma mudança nessa população dessa microbiota. Tá certo? Entre outras aqui. Por que pode ter fratura? Porque o cálcio pode estar menos absorvido. E assim por diante. A pergunta que a gente faz, eu já coloquei isso, é que esses efeitos seriam resultados de uma causalidade ou é uma correlação fortuita? Essa que é a grande discussão. Cuidado com as meta-análises. Existe um critério muito interessante para você ver efetivamente se determinado agente ele é causador do problema ou não. Para você ter uma ideia, são vários critérios de associação, vários critérios aqui, tá? Como consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, se é plausível ou não, se existe coerência, se foi feita em animal de experimentação, se existe analogia. E a gente pode observar aqui uma série de situações na qual existem algumas coisas que sim, outras que não, onde você tem uma maior probabilidade. Por exemplo, glândulas fúngicas, realmente ela vai aparecer, a maioria deles é alta essa associação. O que é fraca? A nefropatia, a hipomagnesemia, a fratura. O Clostridium difícil já está como moderado. E realmente pode acontecer. Tanto que o FDA colocou um box de alerta nas embalagens do BP falando da possibilidade do indivíduo vir a ter Clostridium difficile. Esse indivíduo aqui, Moed, ele é um canadense e ele faz uma série de meta-análises extremamente bem feitas. Ele mostrou de uma maneira muito, muito, muito elegante que todas essas alterações aqui, infarto, morte por doença cardiovascular, AVC, novos câncer, câncer gastrointestinal, hospitalização, mortalidade, nenhum desses teve efetivamente significância estatística, mostrando também que o risco relativo ele é muito baixo, muito perto do 1. Quanto menor, menos que 1, então ele não tem relação nenhuma. Perto do 1 é muito pouco possível que isso aconteça. Do mesmo jeito, essas outras alterações vocês podem observar aqui. Qual que tem efetivamente uma alteração? Infecções entéricas, realmente é descrito.
pela mudança da microbiota, você pode ter supercrescimento bacteriano e diarreia. Isso realmente pode acontecer. Vitamina B12 pode diminuir? Pode. Acontece sempre? Não. Alteração do magnésio pode acontecer? Pode. É observado frequentemente? Também não. O que a gente deve fazer nessas alterações de microelementos? Uma vez por ano, pede esses microelementos, ferro, vitamina B12, vitamina D, etc, etc. E observa se seu paciente efetivamente está tendo algum tipo de alteração naquele indivíduo, obviamente, que está fazendo uso crônico do EP. Mas quando a gente fala do pantoprazol, isso eu queria chamar a atenção. Lá para trás eu já coloquei para vocês que ele, por ser um medicamento que efetivamente tem pouca interação, tem uma série de situações, inclusive em relação à inibição da secreção ácida, aqui esse estudo aqui publicado em 2012 mostra uma coisa bem interessante, tá? No risco de atrofia gástrica desses pacientes. A gente sabe que a atrofia gástrica é um dos primeiros passos daquela sequência de eventos descrita por Peláio Corrêa que chega até o câncer. Então, a gente observa aqui que, efetivamente, as alterações do ponto de vista de mucosa gástrica, tá? Nesses pacientes, ela é realmente muito pouco, a ocorrência ela é muito pouco observada em relação eventuais outros IDPs. Assim como o perfil de segurança real dos inibidores de bomba de próstata, aqui foi feita em crianças, mas dentro do sistema de relato de notificação de efeitos adversos do FDA, vocês podem observar que o pantoprazol é o que teve o menor número de relatos no sistema de efeitos adversos, realmente consubstanciando a segurança desse medicamento como inibidor de bomba de próton, de um uso que a gente pode fazer com uma boa tranquilidade. Então, concluindo, os inibidores de bomba de prótons, eles têm sido associados a riscos aumentados de algumas alterações colocadas aqui, mas o problema maior aqui é que a base de dados de evidência aqui ela é de baixa qualidade. Então, cuidado com o que vocês leem. Os IVPs, eles continuam sendo recomendados, por exemplo, pelo American College of Gastroenterology como terapia de primeira linha. Não só do American College, mas o consenso brasileiro, o consenso do American Gastroenterological Association, o consenso italiano, o mexicano, o europeu, como terapia de primeira linha no manejo das doenças do refluxo gastroesofágico ou no período agudo pós-sangramento intestinais. E o uso crônico de BP ele deve ser avaliado quanto à necessidade contínua e o benefício do paciente. Cuidado quando o paciente fala assim, doutor, eu me sinto tão bem com esse remédio, eu não queria suspender. Não é bem assim que a gente deve fazer a coisa, tá? O uso racional de BP, reforçando essa ideia que o paciente tem que ser educado sobre as possíveis causas e abordagens alternativas, incluindo, obviamente, alterações alimentares, perda de peso, estratégia de relaxamento, tudo isso ajuda nas doenças ácido-pépticas. Eles devem entender o motivo do tratamento, por que você está dando esse medicamento, por quanto tempo você quer dar e como você tem que rever. O uso de BP na autopsia não deve ser continuado sem uma indicação reconhecida para o tratamento a longo prazo. Isso realmente é uma comodidade. O paciente sai, deixa ele tomando BP que ele está bom para ele não reclamar depois. Não façam isso. A redução do uso de BP deve ser baseada numa falta de indicação racional para seu uso prolongado. Não tem indicação, não usa, tá? E a gente deve rever essa terapia, no mínimo, anualmente. Eu acho que a cada 6 meses, na realidade, tá? E a transição de BP sob demanda ou redução gradual da dose, como terapia de resgate, tem mais chance de sucesso do que uma interrupção abrupta. Então, esses eram os dados, os detalhes que eu gostaria de falar com vocês nessa aula de revisitando os IBPs. A gente pode observar que muita coisa se discutiu, muita coisa se amadureceu em relação aos inibidores de bomba de prótons, e o que ele nos traz fundamentalmente é muito mais segurança na utilização desses medicamentos nas diversas doenças cloridopépticas. Muito obrigado pela atenção.